Bem, caros alunos, bem-vindos 2017. Bem, esse ano prometemos muitas videoaulas interessantes aqui no nosso canal, principalmente relacionados à parte de educação física. Todos os conteúdos relacionados à educação física vão estar elencados aqui. Bem, primeiramente, parabéns aos atuais inscritos aí no nosso canal, dentre eles Ivan Louro Gomes, Cristiane Dias, e entre outros aí em nosso canal que estão aí dando vários comentários aqui embaixo em nossos vídeos, certo? Bem, senhores, também esse vídeo está atingindo locais como regiões do Nordeste e também outros países. O público-alvo desse canal, lembrando, senhores, é voltados a educadores físicos, profissionais de educação física e curiosos também que assistem aí o nosso canal, certo? Façam as suas devidas anotações, caso tiverem alguma dúvida, deixe a sua descrição aqui em nosso material, certo? Em alguns momentos podemos estar fazendo algumas perguntas, certo? E fiquem atentos a isso também, senhores. Então, prepare-se, aperte os cintos para a nossa longa jornada do conhecimento. Senhores, falamos hoje sobre os princípios gerais da biomecânica, que é a análise física e matemática do movimento humano. Então, para além disso, o que é biomecânica? Já pararam a pensar o que é realmente o significado dessa palavra? Biomecânica é algo de outro mundo? Será que biomecânica é alguma coisa que vem além do meu conhecimento? O que será realmente essa tal da biomecânica? Nada mais é, senhores, do que análise de parâmetros físicos do movimento, certo? Em função de características anatômicas e fisiológicas. É uma análise que vem a partir das leis da física. Bem, senhores, análise física e matemática e análise anatômica a partir de conceitos fisiológicos também. E vem tudo isso são características multidisciplinares, utilizando conceitos da física, muito importante análise de conceitos matemáticos, conceitos anatômicos e conceitos fisiológicos aí do movimento. A fisiologia, então, ela estuda, certo, o funcionamento do organismo humano, as reações metabólicas, quebra de energias, fatores cardiovasculares e estruturais, as cargas impostas no movimento. E a biomecânica, afinal de contas, o que ela estuda? Primeiramente, a biomecânica ela vem a analisar as características do movimento, enquanto que a fisiologia analisa as reações fisiológicas, metabólicas, cardiovasculares a cargas impostas. A biomecânica ela tende a estudar as características do movimento e qual é a função do movimento, qual é o melhor exercício para cada músculo especificamente. E também ela vem a estudar a intensidade, o padrão de recrutamento muscular, certo? A duração da ação motora, a dar ênfase, certo? Em algumas ações especificamente. Então, força intramuscular também ela tende a estudar, certo? E extras corporais geradas pelo aparelho locomotor. Então, durante as cargas impostas pela atividade física, ou seja, a biomecânica tende a estudar qual é a força de reação do solo, qual é a análise eletromiográfica do movimento, certo? Qual é o padrão de recrutamento muscular que esse exercício teve. Por exemplo, hoje é sabido que em testes onde verificaram testado, por exemplo, o supino reto, o supino inclinado e o supino declinado, que são aparelhos para peitoral, foi verificado que para a ação elétrica do peitoral maior, a ação é praticamente idêntica. Estatisticamente, não há diferença significativa no padrão elétrico da atividade muscular nesses três exercícios. Porém, analisando em comparação a ombro, deltoide anterior e tríceps braquial, há uma diferença já significativa no recrutamento deltoide anterior no supino inclinado. Ou seja, senhores, se eu fizer um supino reto
inclinado e declinado para peitoral, segundo a eletromiografia, é tudo igual. Porém, eu tenho uma atividade elétrica maior chegando em ombro. E isso a eletromiografia tende a estudar, que é um instrumento também utilizado na biomecânica. Então, a título de exemplo, senhores, uma formiga, ela consegue aí, carregar uma bolacha, várias bolachas empilhadas, uma formiguinha. Então, que tipo de carga nosso aparelho locomotor ele consegue segurar? A título de exemplo, por exemplo, temos aí o nosso músculo quadríceps. Lembrando que seps significa cabeça e quadríceps, quatro cabeças, que é o músculo da coxa. Então é sabido que o músculo da coxa suporta até 4.000 newtons de força, ou seja, 400 quilos. Então é sabido que esse músculo, quando bem treinado, ele chega a suportar 4.000 newtons de força, ou seja, 400 quilos de força que esse músculo suporta. Então, senhores, vamos comparar então a fisiologia agora e a biomecânica. Qual é a grande diferença entre essas duas disciplinas específicas? A fisiologia, que analisa parâmetros metabólicos, parâmetros cardiovasculares a cargas impostas, e parâmetros biomecânicos, que estudam as cargas impostas, parâmetros físicos, matemáticos, as cargas realmente localizadas em nosso aparelho locomotor. Bem, a fisiologia, então, ela vem a distinguir a carga, o tempo e a duração do exercício. Já a biomecânica, ela vem a estudar qual é o melhor movimento. A fisiologia, ela vem a mostrar como prescrever um exercício com segurança para o sistema cardiovascular, neuroendócrino. A biomecânica, ela vem a estudar como prescrever um exercício com segurança ao aparelho locomotor. Bem, senhores, então a interferência das características do corpo humano no movimento, por exemplo, o homem baixo e alto e crianças, Então, colocamos uma carga em homens altos, onde tem um braço de alavanca maior. Naturalmente, esse sujeito que tem um braço mais comprido, por exemplo, o meu antebraço, ele tem 60 centímetros. Então, se eu colocar a carga de 1 kg na extremidade desse braço de 60 centímetros, ele vai ter uma carga específica chegando na articulação, um torque específico chegando no meu eixo articular. Se eu pegar um sujeito que tem um braço de 50 centímetros, 40 centímetros e colocar o mesmo 1 kg, naturalmente, por uma diminuição de braço de alavanca, ele vai ter um torque chegando no meu eixo com uma menor magnitude. E isso é importante se nós analisarmos a interferência das características do corpo humano, certo, no movimento, a título de exemplo, um homem baixo, um homem alto e mesmo uma criança fazendo uma atividade física, seja ela qual for, atividade múltipla ou um esporte coletivo, ou enfim, certo? Então, senhores, uma pergunta que faço para vocês agora que estão assistindo aí nossos vídeos. Por que é importante entender o movimento humano, certo? Quais são as características que esse corpo humano ele sofre ao entrar em contato, por exemplo, com a gravidade, certo? Ou entrar em contato com o movimento, que nós temos que ter consciência que existe gravidade em nosso aparelho locomotor. Então, entender a mecânica do movimento significa, antes de tudo, senhores, otimizar o rendimento, aumentar o rendimento. Se eu sou um atleta de alta performance, significa melhorar a minha capacidade física. Se eu sou um corredor, certo, de 100 metros rasos, significa melhorar a minha passada, certo, melhorar a flexibilidade do meu quadril ao dar um passo à frente. Ou se eu sou um sujeito sedentário, simplesmente pratico uma atividade física recreacional, evitar a lesão. Simplesmente isso. Evitar a lesão e aumentar a minha longevidade da minha atividade. Para que a minha atividade tenha maior sustentabilidade, para que eu consiga levar essa prática física, seja ela qual for, musculação, corrida, ciclismo, natação, com maior longevidade para toda a minha vida, certo? E tirar aí realmente
transformar, por exemplo, lagartixas e transformá-las em verdadeiros jacarés, né? Essa é até uma brincadeira interessante, né? Às vezes eu pego realmente lagartixas, que são sujeitos realmente que não têm rendimento, e transformo eles em verdadeiros jacarés, sujeitos realmente que têm boa performance, que conseguem levar aí a sua atividade para longo tempo de sua vida. Então, senhores, entender a mecânica simplesmente significa reduzir o risco de lesão, antes de tudo, certo? Seja para o esporte de alto rendimento ou mesmo para uma atividade física recreacional. Vamos falar agora, senhores, um pouco sobre a análise biomecânica e alguns métodos de investigação na biomecânica. Primeiramente, temos a cinemetria, que simplesmente analisa o deslocamento de um exercício, por exemplo, como vou me deslocar, ou minha trajetória nesse gesto específico, a título de exemplo, um backhand de um tênis, né? Então analisar o deslocamento de uma extensão de cotovelo, de uma adução da escápula durante uma trajetória. E a cinemetria tende a analisar isso. A velocidade do meu gesto, qual foi a velocidade do meu backhand do tênis? Qual foi a velocidade para mim dar um saque na bola, certo? Qual foi a aceleração e a desaceleração desse meu gesto? Isso, certo? A cinemetria, ela tende a estudar. Um outro parâmetro de análise de investigação da biomecânica é a própria antropometria, que analisa as características físicas do segmento. A título de exemplo, a circunferência do meu membro a ser exposto ao estresse, a adiposidade, ou seja, o grau de anel de gordura que meu braço, ou minha perna, ou meu membro tende a ter, e o comprimento, como falei anteriormente, que esse membro tende a ter aí na atividade, certo? Então essas são as questões antropométricas. Temos também a dinamometria. O que é a dinamometria? É um instrumento ou uma área realmente de investigação que analisa a força, certo? Através de forças tanto externas quanto forças internas. A título de exemplo, a dinamometria analisa o quanto que eu consigo erguer um bloco de peso do chão. Ou nós temos também alguns dinamômetros manuais que verificam a pressão manual, que verificam a pressão que o meu membro tem e quanto que em watts que ele vai deslocar e me dando um parâmetro de força. Então essa é a dinamometria. Temos também, senhores, a eletromiografia. Como falei anteriormente, é um instrumento que analisa a atividade elétrica dos músculos. Como nós temos o nosso coração, que analisa a atividade elétrica do coração, que é o eletrocardiograma, nós temos instrumentos que analisam a atividade elétrica do cérebro, que é o eletroencefalograma. Nós temos também a atividade elétrica dos músculos, o potencial elétrico, a atividade elétrica dos músculos, que é o eletromiograma. A título de exemplo, né, como falei anteriormente, o peitoral maior e analisado no supino reto, inclinado e declinado, tende a ter a mesma característica eletromiográfica, somente mudando pela inclinação para o meu deltoide anterior, que é esse músculo aqui do meu ombro, certo? Lembrando que deltoide lembra de delta, foi inspirado em delta. Delta é um triângulo, por isso que o ombro tem esse formato de triângulo, certo, senhores? Mais uma pergunta que faço para vocês que estão assistindo. Qual é a função da anatomia no estudo da biomecânica, senhores? Primeiramente, a biomecânica ela vem como análise físico-matemática, né, do movimento. Usar princípios da mecânica em cima de particularidades anatômicas e fisiológicas. Essa é uma citação de um grande professor da USP, a Universidade Federal Estadual de São Paulo, Antônio Alberto Carlos Amadil. Ele publicou essa citação em 1989. Então vem a partir disso de características biomecânicas, que falamos um pouco mais agora, do sistema ósseo.
como esse sistema ósseo ele recebe a sua carga. Senhores, temos que ter bem noção sobre duas relações. A curva de estresse-estiramento, stress-strain. A curva de estresse-estiramento, ela vem conforme o estresse e o estiramento dado no meu osso. O meu osso ele vai sofrer cargas, ele vai sofrer deformações conforme o aumento da magnitude do estresse imposto a essas trabéculas, a esse osso compacto, a esse osso esponjoso, certo? Então existem regiões aí elásticas em nosso osso e existem regiões plásticas, assim como pontos de estiramento. A biomecânica dos ossos, então, senhores, ela vem estudar realmente aí o seu comportamento na lesão. Como que esse osso, a partir de cargas impostas, ela vem suportar no osso. Por exemplo, é sabido que isso vamos falar em breve, como citarmos aí a biomecânica dos membros inferiores, que uma caminhada simples, nós temos aí 2 vezes a força de reação do solo chegando em nossa tíbia. Em uma corrida, chegamos a 4 vezes. Naquele hop, step, jump, no salto triplo, no step, chegamos a 20 vezes o peso do nosso corpo. Ou seja, uma carga tremenda que chega em nossa parte óssea. E se nós não tivermos esse osso realmente fortalecido para suportar essa carga, essa curva de estresse e estiramento, chegaremos rapidamente a um ponto de falha óssea, a um ponto de estiramento e aí levando aí também um ponto de fratura para o estresse ou periostite, que é uma inflamação aí, como o nome sugere, inflamação, uma inflamação no periósteo. Bem, senhores, então começando com uma pequena fratura para o estresse e aí levando a uma grande fratura óssea, levando a uma grande fissura realmente no osso, certo? A densidade óssea versus a modalidade. Então, qual é a modalidade que mais gera massa óssea em nossos segmentos corporais, por exemplo? Se compararmos aí, senhores, a corrida, a natação e o levantamento de peso, qual vocês acreditam que tem a maior significação, maior composição de massa óssea, maior absorção de massa óssea em áreas específicas? Senhores, comparando então a corrida, a natação e o levantamento de peso e analisando 3 segmentos, a coluna, o rádio e o fêmur. Esses 3 segmentos específicos analisados aí na corrida, na natação e no levantamento de peso. Se na corrida, senhores, foi testado que a coluna ela vai ter um aumento de massa óssea. O rádio, eu diminuo a massa óssea na corrida, porque não tenho compressão nesse segmento. E no fêmur, por ter compressão, eu tenho um aumento da massa óssea. Isso na corrida. Se comparar, por exemplo, a natação eu tenho uma diminuição da massa óssea na coluna. Natação, eu tenho uma diminuição na massa óssea no rádio. E na natação, eu tenho um aumento da massa óssea no fêmur, ou seja, por estar batendo com as pernas na água constantemente, então a natação tende a ganhar massa óssea no fêmur. Agora, senhores, pasmem, o levantamento de peso, ou seja, aquela musculação que nós fazemos aí em nossa academia, eu tenho aumento da massa óssea na coluna, eu tenho aumento da massa óssea no rádio, e também eu tenho aumento da massa óssea no fêmur, certo? Então, senhores, analisando aí essas 3 modalidades, a modalidade que mais me gera síntese de massa óssea é o levantamento de peso. Ou seja, para uma pessoa idosa que tende a ter osteoporose ao longo da vida, que tende a perder massa óssea ao longo da vida, segundo a minha opinião, a melhor prática física para esse idoso é o levantamento de peso. Além do grau de especificidade, além do regime de individualidade que a musculação tem, respeitando várias variáveis fisiológicas, assim como comentei em outros vídeos que vão aparecer aqui aqui em cima,
Não existe prática física com tal grau de individualidade como a musculação. Ou seja, o levantamento de peso, além de outros variáveis, nesse quesito, síntese de massa óssea é o mais indicado realmente aí para os idosos. Certo, senhores? Falamos agora um pouco mais sobre biomecânica da cartilagem. Esse tecido tão sensível que é tão fácil de degeneração ao longo de nossa vida. Bem, senhores, primeiramente, vamos falar aí sobre as cargas compressivas, certo? As cargas compressivas, primeiramente na cartilagem, aumentam a quantidade de proteoglicanos, que como se fossem chias, que são pequenas partículas viscoelásticas que ficam mergulhadas em nossa cartilagem. Aumenta a viscosidade do proteoglicano. Aumento de colágeno também, esse tipo de tecido realmente que constitui aí as nossas cartilagens. E realmente aumenta os fluidos cartilaginosos. Por exemplo, senhores, exercício com carga leve, repetições altas e 40% da carga máxima. De tal maneira que se eu for fazer um aquecimento articular numa sala de musculação, ou um esporte como a corrida, ou ciclismo, ou natação, qualquer prática física, o aquecimento articular vem com essa proposta específica. É aumentar a viscosidade da cartilagem. Essa viscosidade compressiva no aumento de proteoglicano, no aumento de viscoelasticidade, aumento de substâncias que vão dar maior lubrificação e maior adaptação à cartilagem a suportar estresse. E isso se dá com praticamente 40% da carga máxima de um exercício. Eu pego o 100% que eu coloco naquele movimento, pego 40% apenas e faço aí 20 repetições, 30 repetições máximas, a título de exemplo, num supino reto. Se eu coloco lá, por exemplo, 10 quilos, para nós ficarmos fácil o entendimento, 10 quilos do supino reto, eu coloco lá 4 quilos, faço de 20 a 30 repetições com maior velocidade para que eu promova maior capacidade de nutrição da minha cartilagem. Essa cartilagem tem maior capacidade de se nutrir com seus proteoglicanos e deixando elas mais preparadas para o estresse aí subsequente com as cargas progressivas. Certo, senhores? Então, senhores, quanto maior a concentração de proteoglicano, maior é a capacidade de controle de cargas compressivas. Se eu tiver uma cartilagem com maior quantidade de proteoglicanos mergulhadas, ela estará mais apta a suportar cargas compressivas. Certo, senhores? Bem, falamos agora um pouco sobre efeito creep e relaxamento ao estresse. Esse é um conceito bem importante que vocês devem estar bem atentos. Senhores, primeiramente falamos sobre o efeito creep. Primeiramente é um processo, esse efeito creep, de descarregamento, acomodação e equilíbrio após as cargas compressivas. De tal maneira que um alongamento passivo estático eu gero um efeito creep, uma acomodação e equilíbrio após a carga compressiva. Então, na relação de deformação da acomodação e tempo, ou seja, o tempo de acomodação, a relação do tempo de permanência, isso gera um efeito creep. Ou seja, pensa na situação que eu pegar uma esponja de louça, que eu apertar essa esponja de louça, isso é um efeito creep. Eu comprimo, chego em estado de equilíbrio, as cargas compressivas. Esse é um exemplo da esponja de louça. E à medida que eu pego essa esponja de louça e mergulho na água e vou deixando ela mais maleável, certo, a suportar a carga, modulando elas várias superfícies, essa esponja de louça, eu gero um relaxamento ao estresse. Então essa é a grande diferença entre efeito creep, que é a compressão da esponja de louça, e o relaxamento ao estresse, que é pegar essa esponja de louça, apertar e relaxar, e vou gerando um relaxamento ao estresse, à carga imposta.
certo? Então há um tempo de exudação fluídica copiosa. Que é isso? Que é o tempo de a esponja de louça absorver os fluidos. Exudação copiosa, isso, essa água que migra para o interior da esponja de louça. Exemplo é a própria estatura, por exemplo, onde a diminuição ao longo do dia ela chega a diminuir até 17 milímetros. Onde, a título de exemplo, ao fato de ficar em pé, eu tenho uma diminuição da minha estatura. Também, uma dessas explicações é por esse efeito creep. Então, essa é uma consequência desse efeito. Senhores, falamos um pouco mais agora sobre o relaxamento ou estresse, que é pegar essa esponja de louça e deixar ela mais maleável. Então, após a exudação fluídica copiosa, que é a água saindo e entrando agora dessa minha esponja, há uma redistribuição fluídica sem exudação, sem compressão. Eu comprimo, relaxo, então vou dando um relaxamento ao estresse, certo? Exemplo disso, como falei anteriormente, é o próprio aquecimento articular. Senhores, falamos agora um pouco mais sobre o ligamento e tendão. O ligamento e tendões, a sua histologia basicamente é de 60% a 80% de água, células, fibras de colágeno, fibroblastos, proteoglicanos, elastina e a maior parte aí água e colágeno nesses tendões e ligamentos. Falamos um pouco sobre o colágeno. Bem, o colágeno ele tem características aí, né, altamente de resistência a atração, o colágeno, né? A título de exemplo, a pele, nós temos fibras emaranhadas de colágeno que são resistentes aí à atração. A disposição das fibras de colágeno no tendão e ligamentos. Senhores, primeiramente o tendão, ele tem feixes paralelos. Por exemplo, se eu pegar o tendão patelar, que é aquele tendão que fica abaixo da patela, aqui se você acariciar abaixo do seu joelho, você verificar que aquelas fibras são paralelas, umas ao lado da outra, certo? Esse é o tendão, a fibra em paralela. O ligamento, ele já tem uma fibra aproximadamente paralela. Pegamos o ligamento cruzado anterior, que é um ligamento que vem justamente cruzando a parte da frente do joelho, por isso ligamento cruzado anterior, certo? Também são fibras que contêm fibroblastos, e a orientação das fibras e as solicitações mecânicas já são diferentes. A capacidade de tração de um tendão é diferente de uma capacidade de tração de um ligamento e diferente da capacidade de tração de uma pele, que tem fibras muito mais emaranhadas. E na relação, senhores, de carga e alongamento, o tendão ele sofre, certo? O tendão ele tem uma tração específica ali em cima da minha lâmina basal do meu osso. Existem praticamente, senhores, 4 zonas específicas, certo? Na ruptura aí de tendões e ligamentos. Primeiramente, a zona 1. É uma zona de alinhamento das fibras paralelas. Ou seja, se eu tenho uma lesão, né? Se eu sou um sujeito que machuquei o meu ombro, colocar carga a uma zona 1, onde venha a simplesmente gerar o alinhamento dessas minhas fibras de colágeno, é muito interessante para a regeneração do meu tecido. Porém, senhores, temos uma zona 2, que é uma zona de resposta ao tecido do alongamento. É uma zona de tração maior do alongamento. É uma zona na relação curva de estresse, ela é um pouco mais ascendente. Nós temos a zona 3, que é uma região um pouco mais de falha, uma região um pouco mais perigosa, principalmente se tratando de reabilitação, se tratando de reestruturação de um ligamento. Existe aí, a partir disso, um desnivelamento como resultado da mudança irreversível, ou seja, um ponto de falha aí. O meu ligamento, com uma carga excessiva, começa a falhar. Lembrando que esse ligamento já tem aí o seu nível de falha, o seu nível de lesão estrutural. E uma zona 4, que é uma zona um pouco mais crítica, que é uma zona de realmente uma ruptura do tecido.
é uma falha completa do tendão. Então, senhores, essa zona 1 e 2 do tecido, ela resiste ainda à tração. É uma zona ainda que eu posso estar explorando a minha reabilitação. A zona 2 a 3 é uma fase mais plástica, é uma fase de rompimento das fibras de colágeno. E a fase 4, realmente, como falei anteriormente, é uma fase de falência do tecido. É uma fase que muitas vezes tem que passar por momentos de cirurgia, de reconstrução desse meu tecido. Existem aí microfalhas que ocorrem nessa região aí de zonas elásticas e regiões de alerta, realmente onde devemos evitar os erros de treinamento, erros de reabilitação. Pequenos entorses, por exemplo, devem ser tratados com cuidado. Muitas vezes nós estamos andando e tropeçamos em obstáculos urbanos e torcemos o nosso tornozelo. Então, nesse momento, por ter uma certa negligência ou por muitas vezes estar com o corpo aquecido, embebido em situações de endorfina, que é uma substância que gera analgesia, então eu não sinto aquele entorse. Só vou sentir realmente posteriormente quando esse nível de endorfina baixar e realmente sentir o processo inflamatório que está sendo gerado aqui naquele ambiente, naquele tendão, naquele ligamento, de um tornozelo torcido, por exemplo, em obstáculos urbanos, em acidentes, principalmente idosos, Nós temos aí muitos idosos que caem em vida diária. E hoje, a meu ver, tem muitos idosos que têm ficado acamados pelos obstáculos urbanos, por quedas em obstáculos urbanos, como tem aí vários indícios na literatura científica de idosos caidores, idosos que vêm a ficar acamados por quedas que geraram fraturas, quedas que geraram entorses, quedas que geraram realmente uma impossibilidade mecânica desse idoso se locomover. Então, a regeneração do ligamento depende muito do repouso. E isso é muito importante, nós temos essa noção que não tem como pensar em regeneração e movimento ao mesmo tempo. Isso, pensar no esporte, é muito comum. O sujeito, ele precisa de um tempo de regeneração. E muitas vezes, por um esporte de alto rendimento, que busca muitas vezes o rendimento, para quem patrocina, ele acaba sacrificando o atleta. E sacrificando esse tempo de regeneração e expondo ao atleta a um maior risco, a um entorse maior futuramente. E prejudica aí as funções da estrutura. Então existe aí, senhores, uma grande probabilidade de lesionar essa estrutura articular novamente, se esse sujeito não tomar as devidas preocupações. Tanto o sujeito atleta, quanto o terapeuta que vai estar realmente reabilitando esse atleta, ou mesmo esse cidadão que pratica um esporte físico específico. Falamos, senhores, agora um pouco sobre a adaptação do ligamento ao estresse, a adaptação do ligamento a uma carga. O ligamento ele reage primeiramente ao treinamento e reage realmente ao desuso. O treinamento, como falei anteriormente, quando bem feito, ele gera um alinhamento das fibras de colágeno. O desuso de um ligamento gera um emaranhamento dessas fibras de colágeno, de tal maneira que quando eu for usar novamente, eu vou ter um impedimento das minhas estruturas ligamentares. A minha estrutura ligamentar não vai conseguir ter o seu grau de elasticidade devido a esse emaranhamento. E o treinamento, quando bem dirigido, quando bem planejado e periodizado, tende a gerar realmente essa reabilitação um pouco mais segura do meu sujeito. Então o grande X da questão é o peso certo a ser colocado, a carga certa a ser imposta na minha estrutura ligamentar. Repouso, treinamento é muito mais eficaz do que realmente só o repouso. Ou seja, repouso um certo tempo, depois associado ao treinamento, é muito mais interessante do que somente o repouso. Somente deixar aquele sujeito engessado com uma bota ortopédica ou coisa do gênero. Senhores, existem alguns testes em animais que mostram que a recuperação ela vem se dar de 5 a 12 meses, chegando aí a 90% da recuperação, certo? Então, ensaios em animais têm demonstrado que após estimular um animal a uma lesão,
esse ligamento desse animal só vem aí realmente a recuperar 5 a 12 meses após a sua recuperação, ao seu repouso. Então, e aqui fica o recado final dessa aula sobre princípios gerais de biomecânica. Certo, senhores? Novamente, muito obrigado por despender esse tempo aí a estar assistindo nosso canal, certo? Agradeço a todos vocês. Lembrando aí, 2017, certo? Feliz ano novo para nós todos. Esperemos aí que esse ano seja repleto de coisas boas, repleto de coisas maravilhosas aí em nossa vida, certo? Senhores, um beijo no coração de todos vocês e um abraço e até um próximo momento. Valeu!